Guerra do Golfo. Os Estados Unidos aprenderam as lições depois de 30 anos? A Operação Tempestade no Deserto foi um conflito de 6 semanas para reverter a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990. Os Estados Unidos esmagaram o Iraque e podem derrotar adversários semelhantes hoje. Mas isso não significa que o Pentágono aprendeu com a experiência. A vitória rápida e esmagadora sobre o quarto maior poder militar do mundo, na época, impressionou aliados e adversários igualmente e imbuiu os militares dos Estados Unidos, especialmente a Força Aérea, com uma aura de invencibilidade. 30 anos depois, a Força Aérea dos Estados Unidos, que executou a maior parte da campanha aérea de 5 semanas, estabelecendo as condições para a rápida guerra terrestre que se seguiu, foi cortada pela metade. As armas maravilhosas que usou para dominar tão completamente o Iraque, stealth, munições guiadas com precisão, inteligência por satélite, não são mais únicas, tendo sido copiadas e desenvolvidas por adversários semelhantes. Mísseis balísticos de precisão são agora mais precisos e comuns entre os oponentes em potencial. Os caças F-15 Eagle da 4ª Ala de Caça Tática, da Base Aérea Seymour Johnson, NC, estacionados em um campo aéreo durante a Operação Escudo do Deserto. Se os Estados Unidos tivessem que lutar outra grande guerra no teatro hoje, poderiam obter uma vitória igualmente rápida e decisiva? Os Estados Unidos ainda desfrutam de uma vantagem na maioria das tecnologias de combate aéreo, têm tropas mais bem treinadas e uma ampla gama de parceiros e aliados, disse o general Mark D. Kelly, chefe do Comando de Combate Aéreo, Air Combat Command, ACC. Se os Estados Unidos tivessem que lutar uma guerra dessas agora, nós iríamos novamente prevalecer, disse ele. No entanto, as defesas aéreas modernas do inimigo, mísseis balísticos de teatro e habilidades na guerra de espectro tornariam a luta mais difícil, observou ele. É improvável que a vitória seja tão desigual como na Tempestade no Deserto, Desert Storm. A Guerra do Golfo foi o ápice da carreira do Eagle. Embora tenha comprovado a excelência do projeto da McDonnell Douglas nas mãos dos habilidosos pilotos da Força Aérea de Israel, foi no Golfo que o F-15 pode mostrar todo o seu poder. O público norte-americano deve se preparar para baixas maiores em guerras futuras, acrescentou Kelly, e olhar mais pelas lentes da Segunda Guerra Mundial e menos pelas lentes da Tempestade no Deserto, ou das guerras do Afeganistão ou do Iraque para ter uma ideia de qual seria o preço do conflito. Não existe luta de iguais sem sangue, disse ele. O combate moderno é extremamente rápido, extremamente caótico e extremamente violento. Tamanho importa. A Força Aérea de 1990 a 91 foi construída para a Guerra Fria e o combate com a ex-União Soviética, com aeronaves de caça com idade média de menos de 12 anos. A prontidão era alta e as tripulações eram bem treinadas. Naquela época, a USAF ostentava 134 esquadrões de caças, em comparação com apenas 55 hoje. O caça médio agora tem 27 anos. Muitas das aeronaves têm mais de 50 anos. A estratégia também mudou. Os ataques de 11 de setembro de 2001 lembram à Força Aérea que ela deve reservar alguns esquadrões para a defesa aérea interna, bem como reter forças suficientes para deter a agressão em alguma outra parte do mundo. Tínhamos um número absolutamente esmagador de aeronaves, disse o tenente-general aposentado David Adeptula, reitor do Mitchell Institute for Aerospace Studies da Academia da Força Aérea. Deptula foi encarregado de selecionar alvos durante a campanha de bombardeio da coalizão contra o Iraque, e mais tarde se tornou o primeiro subchefe de gabinete da USAF para inteligência, vigilância e reconhecimento, intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR. As forças aéreas da coalizão formadas contra o Iraque para a Tempestade no Deserto totalizaram 2.430 aeronaves, das quais 1.300 eram dos Estados Unidos, incluindo aviões da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais operando em porta-aviões no Mar Vermelho e no Mar Mediterrâneo. O Iraque tinha cerca de 700 aeronaves de asa fixa com capacidade de combate, sem incluir os treinadores. A oposição aérea diminuiu rapidamente. Tão grande era o número de aeronaves disponíveis,
Lembrou Deptula, que muitas vezes planejei pacotes de ataque de 72 aeronaves. Foram muitos, os comandantes de ala reclamaram e os pacotes de ataque foram reduzidos. Poderíamos ter feito o que fizemos com metade do que fizemos lá, francamente, disse Deptula. Os números de hoje são uma história diferente. As pessoas dizem, ok, se você tem capacidade, não precisa dos números, disse Deptula. Bem, não necessariamente. O F-22 é o caça mais capaz do mundo hoje. Mas você realmente só pode colocar 30 a 40 deles no ar a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. O resto está a caminho de ou para o alvo, usado para treinamento ou para manutenção. Em uma guerra aérea contestada, a dinâmica pode mudar rapidamente. No conflito do Vietnã, os Estados Unidos perderam 50% da força de F-105, disse Deptula. Em 11 dias de bombardeio, perdemos 15 B-52. Deptula prevê que, em um futuro conflito, haverá um nível de atrito muito maior do que nos acostumamos nos últimos 30 anos. De fato, a grande surpresa na tempestade no deserto foi como poucas aeronaves foram perdidas, apenas 27 aviões dos Estados Unidos. Isso não significa que sempre será assim, observou Deptula. A redução gradual, mas constante, do tamanho da USAF nas últimas 3 décadas atingiu um nível crítico, disse ele. Temos menos de 50% do número de aeronaves de caça que a USAF tinha em 1991. No caso dos bombardeiros os números são piores, temos menos de 43% dos bombardeiros que tínhamos naquela época. Compensando o menor número de plataformas está sua maior capacidade, principalmente no ataque de precisão. A grande maioria das armas que empregamos hoje são guiadas com precisão, disse Deptula. Na tempestade no deserto, apenas 9% de todas as armas da coalizão, por tonelagem, eram guiadas com precisão, e apenas 4,3% eram bombas guiadas por laser, LGB, embora representassem 75% dos alvos estratégicos destruídos. Armas de precisão. As bombas guiadas por laser da tempestade no deserto impressionaram os telespectadores da CNN, que viram imagens em preto e branco de bombas guiadas entrando por janelas e dutos de ar. Mas essas armas não podiam funcionar através de nuvens, fumaça ou outros obscurantes. Em muitos casos, os pilotos tiveram que retornar à base sem soltar suas armas. Em contraste, as munições de precisão atuais usam navegação por satélite e podem operar em qualquer clima, tanto de dia quanto de noite. O que os estrategistas aprenderam em 1991 foi que a precisão é um multiplicador de força. A USAF agiu rapidamente para desenvolver armas como a JAM, Joint Direct Attack Munition, munição de ataque direto conjunta, que usa orientação por GPS, bem como buscadores de laser em algumas variantes. Cada munição que desenvolvemos a partir daquele ponto se tornou uma munição de precisão, chega de bombas burras, disse o general John Michael Low, que foi vice-chefe do Estado-Maior e chefe interino por um mês durante a Operação Escudo do Deserto, Operation Desert Shield, que culminou com a Operação Tempestade no Deserto. Furtividade. A Operação Desert Storm também viu a primeira aplicação de um sistema de arma stealth em combate. O F-17 da Força Aérea provou que aeronaves de baixa observação podem passar por um bom sistema de defesa aérea para atingir os alvos mais valiosos do inimigo. Sabíamos que estávamos no caminho certo, disse Low. A Força Aérea foi 110% depois disso com discrição no desenvolvimento do F-22, seu próximo caça, bem como do então novo bombardeiro B-2. Hoje, o sigilo é um aspecto essencial do poder aéreo dos Estados Unidos, mas não o único truque na bolsa. A capacidade stealth da Força Aérea é muito, muito capaz e um elemento muito, muito relevante para a forma como executamos. Porém, furtividade não significa invisível, observou Kelly. As táticas são tão importantes quanto as tecnologias que tornam as aeronaves difíceis de detectar e rastrear. Se empregarmos nossos ativos de baixa observação como se eles fossem não observáveis é quando acabamos cometendo erros. ISR.
A Força Aérea tinha uma rede incomparável de plataformas ISR, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, no ar e no espaço durante o escudo do deserto e a tempestade no deserto, jatos do sistema de alerta e controle aéreo e 3 satélites espiões, sistemas de reconhecimento tático em caças e aeronaves e 8 Joint Stars, ainda em desenvolvimento, mas correu para o campo de batalha. Mesmo assim, os planejadores lutaram com uma séria falta de imagens aéreas em tempo real da área, lembrou Deptula. Eu tive de usar imagens de 6 meses a 2 anos, disse ele. Eu pagaria 1 ano pelo Google Earth, disse Deptula. Embora o serviço possa não ser totalmente preciso, você deveria ter visto que era Top Secret, Sensitive Compartmentalized Information nos dias da tempestade no deserto. A Guerra do Golfo foi o canto dos cisnes para algumas aeronaves, como o F-4G e o F-11E-F-11. Levar inteligência às pessoas que dela precisavam também era um problema. Não havia conectividade entre os planejadores de ataque e as pessoas que tinham controle sobre as plataformas aéreas de coleta de inteligência, disse Deptula. O processo de inteligência, especialmente a avaliação dos danos da batalha, foi total e completamente indiferente, acrescentou. Da mesma forma, não existia alvos urgentes na tempestade no deserto, disse Deptula. Ele colocou caças-bombardeiros F-11 com munições guiadas de precisão em alerta, mas do momento em que recebemos a informação até o momento em que eles alcançaram o alvo, a ordem levou 8 horas. Hoje, em contraste, as aeronaves podem voar com uma variedade de armas, prontas para responder quando o ISR revelar um alvo urgente ou quando as tropas em contato precisarem de ajuda de cima. Drones de vigilância agora são equipamento padrão. Na Guerra do Golfo, não houve Predators ou Reapers, os únicos drones eram pioneiros que localizavam alvos pertencentes à Marinha. Não houve vigília 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao qual nos acostumamos, disse Deptula. A necessidade de ISR persistente, ou permanente, seria uma das lições aprendidas da Força Aérea, eventualmente manifestando-se em uma variedade de sistemas não tripulados de pequeno, médio e grande porte. Estratégia. A abordagem da Força Aérea quanto aos alvos na tempestade no deserto também foi uma mudança. Em vez de martelar todos os militares do Iraque, Deptula aplicou uma abordagem de operações baseadas em efeitos, Effects-Based Operations, EBO, atingindo uma variedade de alvos relacionados de uma vez. Essa guerra paralela criou caos e confusão dos quais o Iraque nunca se recuperou durante o conflito. Isso foi muito diferente da forma como os militares planejam tradicionalmente, segundo Deptula. Sem a lógica baseada em efeitos, o que teria acontecido teria sido ataques aleatórios a elementos inimigos discretos não relacionados aos objetivos finais. Não muito diferente do que aconteceu na Guerra do Vietnã e do que alguns podem dizer que aconteceu na primeira parte da Guerra Aérea Sérvia. A lição não foi levada a sério, no entanto. A abordagem EBO não foi aplicada nos últimos 20 anos no Afeganistão e no Iraque, observou Deptula. Lo elogiou o general do exército H. Norman Schwarzkopf, que liderou a campanha Tempestade no Deserto, como um aviador disfarçado. Schwarzkopf era fortemente a favor de liderar com poder aéreo avassalador, disse Lo. O ritmo implacável de ataques a alvos iraquianos, começando com as bases aéreas, o sistema de defesa aérea, os nós de comando e controle, mais tarde, expandindo para formações terrestres, dobrou o Iraque, disse Lo. Saddam Hussein nunca teve realmente uma chance de colocar sua força aérea para trabalhar. Depois de alguns dias, seus jatos mais avançados fugiram para o Irã ou foram escondidos em abrigos reforçados onde foram atingidos por bombas destruidoras de bunkers. Tínhamos uma força esmagadora, disse ele. Nós atacamos quando ele achava que não íamos, estávamos preparados e lideramos com poder aéreo, furtividade e armas isoladas. A coalizão continuou com o ataque todos os dias, batidas contínuas, 1000 surtidas de ataque por dia. Ele simplesmente não conseguia lidar com isso. Do mesmo modo que Deptula, Lo disse, poderíamos ter feito o que fizemos na tempestade no deserto com metade do poder aéreo que tínhamos,
mas não reconhecemos isso na época. Você sempre quer entrar com uma força avassaladora. Essa lição precisa ser reaprendida, disse Lo. Na Operação Iraqi Freedom de 2003, isso foi esquecido. O exército queria ir simultaneamente com a Força Aérea e ficou muito confuso. Defesa aérea. A Rússia e a China estudaram o conflito Tempestade no deserto por 30 anos, disse Lo, e isso influenciou diretamente como eles estruturaram e posicionaram suas forças desde então. O Iraque acreditava que era seguro por causa do sistema de defesa aérea Cari. Cari é Iraque escrito ao contrário em francês. A França vendeu o sistema para o Iraque. O sistema Cari reunia mais de 150 baterias de mísseis de defesa aérea e artilharia antiaérea e mais de 700 aeronaves táticas de asa fixa com capacidade de combate. O Iraque tinha milhares de mísseis terra-ar, bem como armas antiaéreas disparadas de ombro. Os comandantes aéreos aliados previram pesadas perdas. Nós pensamos que perderíamos cerca de 100 a 120 aviões nas 2 primeiras noites da campanha aérea, disse Lo. Os especialistas em desgaste disseram 20 a 25%. Mesmo depois que as defesas aéreas foram derrubadas, disse Lo, estimou-se que as perdas aéreas diminuiriam para cerca de 5 ou 10 por dia nas próximas semanas. Em vez disso, apenas 75 aeronaves da coalizão foram perdidas, sendo 27 das forças dos Estados Unidos, durante toda a campanha de bombardeio de 5 semanas antes do início do combate terrestre. MiG-25 Foxba. Os modernos sistemas de defesa aérea, como o S-300 ao S-500 da Rússia, podem detectar ameaças a um alcance muito maior do que os da Era da Tempestade no deserto. Um SA-2 da Guerra do Golfo poderia atacar alvos de 30 a 50 km de distância, observou Deptula, mas um S-400 pode atacar alvos em alcances de aproximadamente 600 km. É um salto enorme, disse ele. Os mísseis superfície-ar modernos são mais rápidos, têm seus próprios sistemas de orientação e são mais difíceis de enganar, acrescentou. A furtividade continua sendo essencial, argumentou Deptula. A baixa observabilidade é o requisito básico para operar contra uma ameaça equivalente hoje, disse ele. Se você não for stealth, não vai sobreviver. A capacidade stealth também é um multiplicador de força. Se são necessárias de 10 a 20 aeronaves não furtivas para fazer a mesma coisa que uma aeronave furtiva, as aeronaves furtivas são uma pechincha por 10 vezes o seu custo, argumentou. Guerra eletromagnética. Após a tempestade no deserto, a USAF aposentou a aeronave de supressão destruição de defesa aérea inimiga F-4G Wild Viazel e a aeronave de guerra interferência eletrônica F-11. O F-16 Bloco 50-52 assumiu o posto e a Marinha assumiu a missão de bloqueio eletrônico de escolta com seus EA-6B Provlers e, posteriormente, os EA-18G Gravelers. Lo chamou essa decisão de um erro, dizendo que a Marinha não foi capaz de lidar com todos os requisitos da Força Aérea para ataque eletrônico. Oficiais da USAF anunciaram planos para uma ala EMS, Electromagnetic Spectrum, espectro eletromagnético, para impulsionar as capacidades de guerra eletrônica, ataque eletrônico, guerra de informação, cibernética e ISR, o que Lo considera encorajador. O general Mark D. Kelly, chefe do Comando de Combate Aéreo, observou que embora a China e a Rússia estejam fazendo incursões com navegação furtiva e de precisão, são seus esforços no domínio do espectro que o preocupa mais. Sua capacidade de interferir no espectro eletromagnético, onde eles escolherem, é significativa, disse ele. Eles podem interferir de frequências extremamente baixas até 3 Hz através das bandas de detecção e bandas de rádio, bandas de radar como as bandas X, Q e K, todo o caminho através do espectro infravermelho, até mesmo comprimentos de onda ultravioleta, disse Kelly. A Força Aérea pretende não apenas sobreviver, mas prosperar no espectro eletromagnético, disse ele. Além de ser furtiva, a Força Aérea deve segurar nossas cartas em termos de capacidade tática, e precisamos ter certeza de que podemos absorver os sinais que eles estão enviando de volta para nós e usá-los para reprogramar rapidamente. Logística ágil de combate.
A USAF teve meses para formar forças e praticar as táticas e procedimentos que se mostraram tão eficazes na tempestade no deserto. O Iraque tinha mísseis balísticos táticos para interromper esses preparativos, mas os usava esporadicamente. A maioria saiu do curso e caiu sem causar danos ou foi interceptada por mísseis Patriot do exército. Embora a Força Aérea tenha sofrido apenas 2 ataques de mísseis balísticos táticos durante a tempestade no deserto, eles causaram 27 mortes e 90 feridos. A profusão de tais sistemas desde então, e ganhos surpreendentes em sua precisão, significa que grandes bases aéreas de teatro no futuro serão alvos grandes e gordos que são facilmente encontrados e facilmente geolocalizados, disse Kelly. Só mais uma guerra para o velho guerreiro. A falta de sistemas de defesa aérea do exército suficientes para funcionar em uma guerra e os riscos de ser um alvo fácil estão nos levando à logística de combate ágil, disse Kelly. A estratégia será desdobrar pequenas unidades para bases austeras onde eles podem se rearmar, reabastecer e retornar rapidamente ao combate. Eles dependerão de equipes de terra mínimas organizadas, treinadas e equipadas como uma equipe expedicionária coesa, explicou ele. Eles terão conjuntos de habilidades múltiplas para fornecer suporte rápido e limitado a missões. Não temos tudo o que precisamos para este conceito, mas destaca a necessidade de manter alianças e parcerias em todo o mundo, observou Kelly. Ter uma nação anfitriã que pode fornecer um campo de aviação e talvez até mesmo defesa aérea será um grande benefício nesta abordagem, afirmou ele, e ter essas parcerias é um grande diferencial com a China e a Rússia, que não têm essas redes e devem procurar internamente para apoio expedicionário. Lo e Deptula disseram que a Força Aérea precisa mais uma vez dar autoridade de decisão aos líderes de combate em nível de voo, para se adaptar às mudanças nas condições e lutar contra uma possível negação das comunicações. Temos que passar de um conceito de controle centralizado de execução descentralizada para um de comando centralizado, controle distribuído, execução descentralizada, disse Deptula. Você não deveria ter que ligar para o Centro de Operações Aéreas e perguntar, mãe, posso, antes de engajar ou empregar uma arma. Uma questão de risco. A questão central para decidir se o sucesso da tempestade no deserto pode ser replicado hoje está em quanto risco a nação deseja correr. Até mesmo o white paper da própria USAF, a Força Aérea que precisamos, sobre o que é necessário para cumprir a estratégia nacional é considerado uma força de risco moderado, e não era isso que tinha em 1991. O risco moderado não é uma operação do tipo tempestade no deserto, disse Deptula. Não é ganhar 99-1. Está ganhando, tipo, 55-45. Esse risco é impulsionado por recursos. A diretriz acelerar mudança, ou perder, do chefe de gabinete, General Charles Q. Brown Jr. também é uma mensagem para o grande DoD e o público americano, disse Kelly. Existem 4 escolhas distintas sobre a forma do futuro militar, disse Kelly. Os Estados Unidos podem investir e construir uma força para lidar com uma ameaça crescente em domínio-chave. Ele pode desinvestir para permanecer relevante, livrando-se de hardware antigo agora para pagar por novos equipamentos mais tarde. Ele pode reduzir suas ambições determinando que os militares dos Estados Unidos não precisam mais defender os bens comuns globais. Ou, Kelly disse, se não fizermos nenhuma dessas coisas, temos que tomar a decisão de aumentar nosso cálculo de risco de uma alta probabilidade de derrota cinética. Basicamente, esse é o aspecto de perder, de acelerar mudança ou perder do General Brown. A Força Aérea e o Departamento de Defesa, no total, seguirão qualquer direção que lhes for dada, disse Kelly. Se você não gosta de mudanças, vai odiar ainda mais a irrelevância. E você vai odiar abertamente uma derrota cinética. Estudaremos todas as lições aprendidas na visão dos Estados Unidos e das Forças Armadas brasileiras. A Guerra do Golfo Pérsico é a base de desenvolvimento industrial das indústrias de defesa mundial. A partir dela foram desenvolvidos novos armamentos e sistemas. As guerras futuras são um complexo emaranhado de sistemas de armas baseados em guerra cibernética.